Oi, eu sou Fernando Oliveira, esse daqui é o Defesa Física e sim, faz um bom tempo que eu não gravo vídeo. Inclusive tá aí acho que uns 6, 7 meses, não me recordo muito bem, mas mais ou menos metade de um ano. Me desculpa, eu prometo que dessa vez eu vou tentar manter a constância. Inclusive para isso eu não tô continuando de onde eu parei, eu tô recomeçando. Tô recomeçando e tentando trazer coisas novas e fazer isso daqui de um jeito um pouquinho diferente. Então esse primeiro vídeo é mais introdutório, não vai ter tanto uma matemática e não vai ter uma escrita no computador, vai ser só eu mais falando aqui, dando uma apresentação e dando uma noção do que é física e uma noção de como estudar, o que aprender e como aprender esse tipo de coisa. Então a primeira coisa que você tem que saber para começar a estudar física é o que bendito é essa física. Você não pode simplesmente começar a fazer umas contas sem saber o que é. Inclusive isso pode trazer muito trabalho para interpretar questões e para você trabalhar com o próprio assunto que, se você não sabe o que é, fica um pouquinho assim de difícil. A física é uma ciência, conhecida como ciência da natureza, e ela vem para explicar como funciona a natureza em seu fundamento, é uma ciência fundamental. Das ciências que a gente tem uma base no ensino médio, se vem as ciências da natureza, se vem a física, química e biologia. A química é uma ciência que está entre as duas. A biologia é a ciência da vida e a física é a ciência fundamental. Você observa isso que para você entender química e biologia, tem uma parte que você precisa saber a base para você entender biologia. Tem uma bioquímica ali na introdução. E para você entender química, você tem uma parte que é a física do negócio, que é bem no começo. Então a física antecede as duas e funciona como uma base de como a própria natureza funciona. E nesse estudo você tem áreas diferentes que são mais para organização, mas que no ensino médio tem muito comum de observar 6 áreas diferentes. Na verdade são 5 e a sexta é mais uma continuação do que viria depois dessas 5 áreas. Parece um pouco confuso, mas eu vou explicar. Essas 5 áreas que eu vou falar, uma divisão que existe no livro Tópicos de Física, que é um livro que eu gosto muito de estudar, que é mecânica, termologia, ondulatória, óptica e eletricidade. E a sexta seria a física moderna, que é basicamente, como pode ver, não é tão uma divisão quanto das anteriores, mas que é uma introdução para uma física que viria a ser estudada depois, que é a física que vem mais ou menos depois de 1900, 1920. Mas o que a gente foca muito é estudar essa física que vem antes, que seus estudos vêm antes desse 1900, que são as bases. Mecânica, que vem para estudar o movimento dos corpos. Termologia trabalha com a temperatura e como funciona a energia térmica dos corpos. Ondulatória estuda o movimento ondulatório dos corpos. A eletricidade, você tem divisões com eletromagnetismo, eletrostática, eletrodinâmica, que trabalha com esse comportamento elétrico dos corpos. Eu estou falando muito corpos, espero que não fique tão redundante. E a óptica, que estuda com a natureza da luz. No ensino médio, não trabalhando muito com a óptica física, mas trabalhando mais com a óptica geométrica. Porém, essas 5 áreas que elas acabam tendo conceitos que vão flutuando de assunto para assunto, como conceitos de energia ou até mesmo de velocidade, sendo velocidade e movimento estudado por mecânica, mas que você vê em termologia quando você está trabalhando com o comportamento de gases, em que você tem que estudar a velocidade média ali das partículas, de milhares e milhares de partículas da casa de 10 elevado a 23 que estão em um recipiente. Então é importante essa divisão para você ter uma organização de trabalho, uma organização de estudo. Porém, a física no geral, como sendo um fundamento, todos esses assuntos acabam se entrelaçando, porque não necessariamente um vive sem o outro. A natureza, como tudo, era composta por tudo isso junto, e um não sobrevive sem o outro. E o estudo da física, de como funciona a natureza, não é algo atual. Eu não vou entrar em profundidades históricas de como isso surgiu, mas é interessante saber que desde os primórdios, antes de Cristo, era normal povos observarem o céu, por exemplo, e tentar entender como é que funcionava, o que eram esses corpos celestes e como é que eles funcionavam. A própria natureza, em sua característica mais selvagem, como por exemplo raios que caíam do céu, os povos tentavam observar e entender o que estava acontecendo. Muitas das vezes a resposta ia para a religião, para explicar os fenômenos naturais que ocorriam, como também existiam filósofos conhecidos como até os filósofos pré-socráticos, que trouxeram a noção de estudo da natureza e tentar descobrir o que a natureza era e como ela funcionava de uma maneira não tão religiosa, por assim dizer.
como os filósofos atomistas que tentavam descobrir qual era a menor parte da matéria que constituía tudo, ou até como Aristóteles tentava descrever o movimento, separando em movimento violento e movimento natural. Mas isso vê que a ciência e a física como uma ciência, ela não é algo fixo e não é algo que você vai ter uma certeza que é daquela maneira para sempre. Ela vem se alterando conforme a história passa, de maneira que as pessoas, os físicos, os estudiosos vão tentar observar estudos anteriores, perceber que há erros e a partir do método científico vão refutar essas teorias e trazer complementos a elas ou às vezes desbancar como um todo. E é assim que a ciência funciona. Mas é uma constante construção em que nós vemos pegando ciência que vem sendo estudada bem antes de 1900, que é normalmente a que a gente estuda no médio, que você vê que ela não necessariamente foi descartada. Existem coisas mais aprofundadas hoje em dia, uma física que antes era bem determinística, hoje em dia ela é mais probabilística em seu universo, mas que as próprias explicações, mesmo que antigas, têm uma base que funcionam de certa maneira. Às vezes funcionam em só ambientes específicos, como a física newtoniana, ela vai funcionar no intervalo de velocidades que não beiram a velocidade da luz, porque a partir desse momento você tem uma física relativista que vem sendo introduzida por Einstein em meados de 1915, por aí vai, nesse período, com a física moderna. Mas como também você tem a física que estuda os corpos grandes, só que quando você vai adentrando no mundo microscópico, no mundo atômico, os estudos observam que a natureza daqueles corpos não é necessariamente tão determinística e não é tão previsível quanto o que a gente tem aqui. Então vai se desenvolver outra física, mecânica quântica, para tentar entender o que está acontecendo ali, mostrando que a física, como uma ciência, ela não é constante com o tempo, ela sempre vai alterando e sempre vai se moldando a explicar coisas, a explicar a natureza da melhor maneira possível, com aproximações. Nada vai ser exato, você não consegue fazer uma medida exata do universo, mas você consegue tentar explicar ao máximo como ela funciona de maneira mais aproximada possível. E a partir daí é importante você entender o que você precisa utilizar para estudar essa ciência. E a ferramenta que muitos amam, muitos odeiam, é a matemática. Há quem diga que é uma ciência. Eu gosto de observar como uma ferramenta. Eu gosto de dar a ideia de como a gramática é para um livro literário, você precisa dessa ferramenta para escrever. A matemática vai ser uma linguagem em que você precisa dela para explicar como funciona o próprio universo. As ciências vão utilizar disso como uma linguagem universal, em que quando você escreve aqui no Brasil uma conta matemática, uma pessoa na China consegue observar, entender aqueles símbolos e saber o que você está falando. É uma maneira de se comunicar e de descrever como a natureza funciona de maneira mais padronizada possível. E é interessante que algo que no começo veio para explicar coisas simples que poderiam ser explicadas a partir da fala, hoje em dia na própria física existem áreas, existem assuntos que é muito mais complicado você explicar de maneira falada do que você mostrar com a matemática que descreve o que está acontecendo. É algo muito bonito quando você começa a observar como realmente a matemática está descrevendo o universo e quando você entende aquela linguagem e vê que ela é um meio de comunicação tão interessante como o próprio português, ou inglês, ou mandarim, e por aí vai. Mas para isso, obviamente, tem assuntos que são importantes de se entender. Conforme eu vou passando nas aulas e vou mostrando questões e equações, eu vou dando uma explicada mais aprofundada de como trabalhar com elas. Mas é importante, de princípio, você ter o conhecimento para essas primeiras aulas, por exemplo, como funciona uma equação ou uma função, e como funcionam somas de frações e por aí vai. Mas, como falado, eu vou trabalhar com elas a cada vez que for aparecida, de maneira que fique o mais simples possível e o mais didático para que seja aprendido. Mas óbvio que não é só essa matemática que você precisa saber, vai depender da área que você estuda. Um bom exemplo
é na astronomia. Existe a seletiva de astronomia que se você tirar 7 ou mais na OBA, ou 9 ou mais quando você está no nono ano, 7 ou mais quando você está no ensino médio, você vai para essa seletiva. E estudando astronomia, você vê que você usa, por exemplo, muito logaritmo. Então vai depender muito da área que você está estudando, vai depender do nível da física que você está estudando, a matemática que você vai utilizar. Mas a princípio, saber a equação e função é muito importante. A princípio também é importante saber que existe um sistema internacional de medidas que ele vai padronizar as medidas que serão utilizadas de maneira mais abundante na física ou em outras áreas da ciência. Nesse sistema, por exemplo, nós temos como padrão metro, no sistema de comprimento. E como de tempo tem-se o segundo, como de massa tem-se o quilograma. A cada vez que vai passando aula e vai aparecendo essas medidas, eu vou elucidando quais são as medidas padrões. Não quer dizer que você não possa utilizar outras medidas, mas é importante utilizar do sistema internacional padrão para que você tenha um caminho melhor. Porque, por exemplo, algumas medidas são soltas, como o tempo você tem um segundo, o comprimento você tem um metro. Mas algumas medidas você tem a junção de unidades, como a velocidade. Você tem um metro por segundo ou quilômetro por hora, que não está no sistema internacional, mas que é muito utilizado. Mas a partir disso você vai juntando medidas para descrever outros fenômenos físicos e você chega em algo como a força. A força que é a aceleração, que é metro por segundo ao quadrado, vezes a massa, que é quilograma. E você não vai ficar falando metro por segundo ao quadrado quilograma, metro por segundo ao quadrado quilograma. Você vai ficar falando Newton, que é um nome dado em homenagem ao físico Newton, para descrever o que é uma força. Só que você sabendo que naquela letrinha N que descreve Newton, tem ali dentro, na verdade, metro segundo quadrado quilograma, já dá a entender que se você utilizar outras unidades de medidas na equação, você não vai ter o resultado desejado. Porque é sempre importante você utilizar medidas semelhantes quando você vai trabalhar numa equação. Como eu já falado, eu iria demonstrar isso de maneira mais específica em questões em assuntos posteriores. Então, não é proibido você utilizar quilômetros por hora. Inclusive, tem questões de cinemática que trabalham com quilômetros por hora e te perguntam a resposta de quilômetros por hora. Mas é interessante você entender como funciona o sistema internacional e saber que, em grande maioria das vezes, em determinados assuntos, principalmente, o sistema internacional é muito importante de estar sendo utilizado. Quando entra até nesses nomes de físicos como unidade de medidas, em que dentro deles são sistema internacional, são unidades do sistema internacional que estão sendo utilizados. Ao fim, eu queria dar uma ideia de maneiras de se estudar a física ou qualquer assunto que você tiver. Porque além de você entrar e começar a estudar coisas, você tem que saber como fazer isso para você não acabar com a própria cabeça. É sempre bom você ter uma ideia de como está funcionando sua saúde mental. É sempre bom um psicólogo ou um terapeuta, algo do tipo, para você cuidar da sua própria saúde e a partir disso você estudar da melhor maneira possível. Então existem métodos que é importante você seguir, se você quiser, claro, mas que vão ajudar e auxiliar nesses estudos. As duas dicas que eu vou dar aqui é um método que é o método Pomodoro, que esse método se baseia em você separar alguns minutos para estudar e um intervalo, alguns minutos para estudar e um intervalo. Normalmente de 25 minutos para estudar, você bota 5 minutos de intervalo e depois você bota mais 25 minutos para estudar e 5 minutos de intervalo para você não ficar constantemente no assunto e acabar fritando sua cabeça muito rápido. Então esses períodos de tempo que você tem uma recompensa por ter estudado uma determinada quantidade de tempo podem te ajudar. Você pesquisa Pomodoro no Google, inclusive existem sites que vão te ajudar com isso. Vai botar lá o cronômetrozinho, te dá o tempo de descanso e você vai alternando. Essa padronização para o cérebro é muito importante para como ele funciona. Outro método que é também muito interessante é o método Feynman, que vem do físico muito famoso, que ele foi um grande educador, ele ganhou o prêmio Nobel, que foi o Richard Feynman. Esse método você tem que aprender a ensinar, mas não necessariamente ensinar outras pessoas. Inclusive, ensinar outras pessoas um assunto é algo que ajuda muito no aprendizado. E esse método vai trabalhar com isso. Ele consiste em você normalmente pegar um tópico de um assunto, não um assunto completo, você pega um tópico dele, por exemplo, cinemática, e a partir disso você vai pegar uma folha de papel ou você vai escrever no computador uma explicação desse conteúdo. Só que não é qualquer explicação. Você vai explicar como se você estivesse explicando para uma criança de 10 anos de idade, uma criança que nunca viu o assunto, nunca viu a base do assunto. Você vai destrinchar esse assunto da maneira mais simples possível, de forma que até uma pessoa mais leiga consiga entender, evitando, obviamente, jargões específicos do assunto, realmente explicando como para uma ameba.
E a partir disso, você faz essa explicação, como se você estivesse ensinando, para, revisa, vê o que ficou um pouquinho mais complicado e depois reexplica. Isso daí é muito importante e ajuda na questão teórica do conteúdo. Obviamente que na questão de fazer questões é muito importante realizar questões, você pegar listas de questões e resolver. Isso é muito bom para dar a malícia de como funcionam estratégias específicas, e a partir de uma quantidade de questões você percebe que as questões são bem parecidas no final e não vai parecer uma tão diferente, a não ser que você esteja indo num buraco muito fundo, mas que elas normalmente têm a mesma base e algumas estratégias elas sempre vão ser utilizadas. E é sempre bom você maneirar na dificuldade do que você está pegando. Sempre começar pelo fácil, depois você vai para a questão média e depois sim você vai para uma difícil. Se você pega uma difícil primeiro, você pode acabar se frustrando, porque você vai passar muito tempo tentando fazer algo que você não faz ideia do que fazer. Mas às vezes você começa por questões que vão te ajudar a fixar na cabeça a equação do assunto que você está estudando, depois você pega uma média que vai trabalhar mais com uma interpretação da questão, e uma difícil que vai ser realmente aquela questão que vai te ajudar a passar no vestibular, no concurso ou algo do tipo. Mas é sempre bom você ter esse escalonamento das questões que você realmente pode fazer. Nunca começando por uma muito difícil, a não ser que você realmente já domine o assunto. De uma vez você sabe, caraca, eu domino isso daqui, eu sei o que fazer, vou lá na difícil e você não vai passar perrengue. Mas é sempre bom você seguir essa questão de você fazer fáceis, depois médios, depois difíceis. Inclusive, nesse caso, o livro Tópicos de Física é muito bom, porque ele divide as questões de cada assunto em nível 1, nível 2, nível 3 e para raciocinar um pouco mais, em que as nível 1 são bem fáceis mesmo, a nível 2 você tem uma complicação a mais, e as nível 3 são bem difíceis. É para raciocinar um pouco mais, é realmente para pegar e você ter uma criatividade maior, uma observação maior de como resolver questões. Então é isso, eu espero que o vídeo tenha ficado bom, que você tenha tido uma boa noção do que é física e de como aprender esse conteúdo que é tão demonizado nas escolas e entre os adolescentes e até entre os adultos que estão na faculdade, sendo que é um assunto de certa forma tranquilo. Sou meio suspeito de falar isso, mas eu realmente espero que você tenha gostado do que você viu e que você possa aparecer mais vezes aqui para ver outras aulas mais explicativas, outra vez vídeos que sejam mais relacionados à divulgação científica. Espero realmente continuar nesse ritmo. Se você gostou, deixa o seu like, não se esquece, compartilha com alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo, que vai ajudar essa pessoa. Se inscreva no canal para receber os novos vídeos e para ajudar o carinha aqui a continuar, dar esse apoio. Comenta aí o que você acha que tem dificuldade, o que poderia melhorar, ou qualquer coisa que você queira comentar, mas comenta aí que isso ajuda. Então é isso, muito obrigado e tchau!